Olá, queridos irmãos, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um programa Papo Reto, papo de homens, mas para você, para os seus filhos, para a sua família toda poder assistir. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo será muito abençoado. Aproveita e seja um evangelista digital. Pega o link do vídeo que você está assistindo na sua internet e compartilhe com todos que você conhece. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu grupo do WhatsApp. Você vai falar de Deus de uma forma diferente. Só enviando, você não faz ideia de quanto talvez alguém do seu lado está precisando dessa mensagem. Nosso programa é transmitido toda terça-feira, 10 horas da noite, no canal da nossa Igreja Batista Atitude, no YouTube. E também, aqui, ó, na Bem Mais TV. Estou com a camisa aqui da Bem Mais TV. Na Bem Mais TV, nosso canal de TV, Bem Mais TV. Você vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo ao seu coração. Hoje vamos falar de um tema interessante que temos muito a compartilhar e aprender, que são os homens da Bíblia. Nós vamos aprender um pouco sobre os homens que nós temos referenciados na Bíblia como exemplos a ser seguidos. E você, meu irmão, você pode segui-lo como exemplo. Não é por questões de época que vai mudar o conceito do homem. O homem não deixou de ser homem. O homem não deixou de ser o seu papel, não deixou de cumprir o seu papel social, espiritual, sacerdotal. A gente estava falando aqui em off na questão do sacerdócio do lar. E outros temas, enfim, vamos voltar um pouquinho aqui. Quero chamar aqui o professor Tiago, meu irmão Tiago, que está aqui compartilhando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado por se dispor do tempo. Fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério. Eu sei que você está na Unatitude, que é nosso seminário teológico da nossa igreja, mas você também tem outros trabalhos online. Comenta aqui com o pessoal aqui pra gente. Então, estamos... Olá, mais uma vez, uma alegria a gente estar aqui. Convite do Rafael aí para participar desse papo reto, papo direto, objetivo, para homens de atitude, a gente pode falar assim. Então, a gente está no seminário Querigma, a gente leciona, apesar de não parecer, a gente leciona há uns 16, 17 anos já, e no Querigma de alguns anos para cá, e agora no Querigma online. Tá? Então, é uma alegria para a gente estar aqui para falar sobre Jó. É isso? Certo? Jó? Certo. Vamos falar de Jó? Aí, já deu jabá, já deu já. E não era para falar. Já, não. Irmãozão, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A honra é minha. É um prazerzaço estar aqui. Jovem, aprendendo de Jó. A gente fala que ele de Jó parece que tem 30 anos a menos que a gente, né? 30 anos que a gente. Mas ele ainda é aqui da mesa, aqui o mais moço, né? Em breve vai estar chegando já ao seu casamento. Parabéns aí pela sábia decisão de homem que está tomando. Fala um pouco do seu ministério, fala um pouco da sua vocação, daquilo que você está servindo a Deus aqui na nossa igreja. Olá, meu nome é Yuri Saraiva, eu lidero o Ministério de Missões dentro da nossa Juventude Biuan, aqui da Igreja Batista Atitude. E também sou auxiliar do pastor Efraim, pastor de rede aqui da igreja. Para mim é uma honra estar aqui, né? Esse papo reto, direto aqui, cara. E eu tenho certeza que aprender com o Jó vai ser algo muito profundo, né? Existe um ensinamento, uma profundidade muito completa e que, em alguns casos, complexa para alguns em relação ao livro de Jó. Por ser um livro bem antigo, um dos mais antigos da Bíblia, mas a gente aprende muito para a nossa atualidade, para o dia de hoje, para a pseudo-pós-modernidade, que pós-modernidade é uma firula, isso aí é uma besteira danada. Fala um pouco do livro, da questão bíblica, da questão teológica, sobre o livro de Jó, para depois a gente entrar na pessoa da Jó, da família de Jó, e o que a gente tem a aprender. Interessante é, quando se fala de Jó, talvez a primeira coisa, época de colégio ainda, Sim. Os professores falavam paciência de Jó. Né? Escravos de Jó. Mas você, quando olha para o texto, Jó não é chamado de paciente. Interessante. Em nenhum momento tem essa qualidade, essa característica como se fosse paciente. Né? Ele tem outras características, outras qualidades. O texto de Jó realmente é muito antigo, a gente tem a questão da instituição sacerdotal, que não existia. Jó tem uma preocupação de ter temor a Deus e oferece sacrifício em prol, porque talvez os filhos dele pudessem estar em pecado, então provavelmente, né, certamente não havia ainda a instituição sacerdotal, e por isso tem a Bíblia, em ordem, a gente estava conversando aqui, em ordem cronológica, que ela tenta adequar o texto de Jó ali à época mais antiga. E aquele que ele pode chamar de making off, ali, aquele bastidor que acontece, que é o diálogo único a título de Antigo Testamento, onde aparece com clareza a figura de Satanás, Jó não participa daquilo, ele não sabe o que está acontecendo. A gente tem acesso a essa informação, né, que é aquele bastidor onde Deus se apresenta, conversa, ele que é proativo, é Deus que chama Satanás para a conversa, e diz, tem visto meu servo, Jó, é a primeira qualidade, falando sobre papo reto, sobre homens de verdade, certamente Jó é um exemplo de servo. Uma ideia que a gente pode ter assim, de antropoformismo de Deus, né? Imagina Deus com o diabo, Deus ostentação, toda reverência ao Senhor. Tá vendo ali, ó, meu servo?
Olha só que orgulho falar assim, meu servo. Isso é uma lição profunda de que você se sentir como uma queridão de Deus, assim, cara, eu sou servo de Deus. Eu acho que é o principal atributo de um homem de Deus, é ser servo de Deus. Ele não falou nada. Olha só, meu filho ali, ó, high performance, over delivery, ó, top das galáxias, muito bem conhecido, mais de 20 milhões de seguidores na rede social. Arroba Jó. O principal atributo que Deus deu a ele, que é digno de honra, é servo. Servo, meu irmão. Você não precisa aparecer muito para ser um grande servo de Deus. Fala pra gente sobre esse atributo para a galera que você alcança no momento, que eu tenho certeza que hoje você está com os jovens, sua vocação está avançando profundamente, mas em breve você está ali cuidando de família. Exatamente. Porque o pastoreio é integral. Você pode hoje, a gente está aqui falando para homens, mas fala para casais, para filhos, para pais, para avós, para viúvos. Enfim, é integral. O que você pode, no momento em que você está agora, ministerialmente falando, mais para jovens e mais para as comunidades, o que a gente pode ver em relação a essa introdução que Deus fala ao próprio Satanás, meu servo? Qual é o impacto que isso tem para a juventude? Será que isso está acontecendo? Será que a galera, quando chega, fala assim, o que você quer ser? Não, eu quero ser servo de Deus. Eu estava até falando ontem, gravando um podcast para o Biuan também, falando sobre missões. E, cara, a gente conversou e chegou a uma conclusão. A nossa geração, acho que o Instagram, que isso aqui vai ser o seu final da sua carreira. Você com o microfone na mão, pregando para milhões de pessoas, tendo um Instagram super bombado. E o cara, às vezes, acha, não, eu nasci para ser um pregador itinerante, um grande evangelista, tipo Billy Graham, e alcançar o mundo. Muitos não querem algo, quero ser um servo. Servir a visão de alguém também. Chegar aqui na Batista Atitude e falar, cara, vou servir a visão de Deus através daquilo que o Senhor institucionou e ensinou ao servo Josué Valandro Júnior. E é muito isso, servir a visão, ser um servo, porque serviço e adoração no inglês, culto é service. E o serviço e a adoração, eles estão sempre caminhando junto. Se eu, como jovem, você, dependendo da sua idade, cara, se você quer ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, cara, você precisa ter o coração de servo e de servir, principalmente, a visão de Deus e a visão de onde você está inserido. Entender isso e se dedicar nessa questão. Pegar as ferramentas que você tem e falar, cara, o que eu posso fazer para o reino de Deus avançar na terra através da minha vida? Isso é servir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exercer o sacerdócio universal que Cristo nos designou. Profundo, né? verdadeiro, profundo. Citou a questão do Billy Graham. O problema não é querer ser Billy Graham, né? É que as pessoas elas não querem ser Billy Graham, elas não querem ser José Valandro Que é o Júnior. holofote dele. Elas querem ser aquele recorte Resultado. no púlpito ali. Né? E não é nem o púlpito em si, é o recorte no púlpito. Né? Aquele Performance. pequeno minuto que na visão delas aparece. falou Né? tudo. Elas não querem ser o que vem antes, o que vem depois, a família, os problemas com a família, o contexto, o discipulado, a questão de gerir, de governar, de orar, de sofrer, pelo evangelho, né? Que é, como você falou, o holofote, ela quer o seguidor, arrasta para cima, que a gente estava falando. Então, Arrasta para cima, irmão. Pensa só do que o irmão aqui falou, Yuri, falando sobre seguir uma visão. Lá no livro bem antigo de Jó, ele já seguia a visão do seu Senhor Deus. Ele já oferecia sacrifício antes mesmo da instituição sacerdotal. Todo grande líder é liderado por alguém. Você se sujeita a alguma liderança, você não vai chegar a lugar nenhum se você não se sujeitar a uma liderança. Não, mas eu sou o autossuficiente, você é bom o suficiente para cair sozinho. Porque geralmente o que acontece, né? É uma grande engodo, uma grande ilusão você pensar que você por si próprio vai alcançar algum objetivo. Primeiro que Deus é soberano. Segundo que é óbvio, é mais do que comprovado isso. Quais outros atributos que a gente pode pegar e tirar desse ensinamento de Jó? Nessa introdução já tem diversos atributos, a gente falou só de servo, né? Estou servo e coração ensinável, né? Foi a expressão que você usou aí, né? Porque a questão é que as pessoas têm dificuldade de receber, né? O conceito de receber ordens, mas de você ser alguém que está com o outro para aprender. E a primeira citação foi essa, de servo. De citar reto, íntegro, você citou a integralidade, falou, né? Sim. É o ser humano como um todo. A gente, na condição de homem, às vezes, né? A gente se coloca numa posição onde não precisa do outro. O homem tem mais dificuldade de chegar e falar, mais marrento. Isso, exatamente. Né? Me ajuda aí. A gente tem, não, peraí, isso aqui eu não preciso falar com o outro, eu não preciso falar isso. O que o outro vai pensar de mim? Né? Na grande maioria das vezes, a mulher era mais disponível para isso. E o texto diz claramente que ele era íntegro.
né? Quando você pega a raiz ali da questão de Cara. integral, completo. Meu Deus. Né? Não é perfeito. Algumas traduções colocam perfeito, mas cria problema para a gente no português perfeito, que pode trazer a ideia de impecável, não é isso? Divina. Mas a ideia de íntegro, ele tinha uma perspectiva de completude diante de Deus. Não pode colocar assim. Né? Pensa Todas nesse as áreas. atributo, íntegro. Vamos considerar o último dia de nossas vidas. Nós estamos sendo levados à despedida da carne, do corpo, sendo enterrado. Eu nunca vi num velório alguma coisa, a pessoa falou assim, nossa, esse cara aqui tinha diversas fazendas, tinha muitos bens, pô, ele saía com geral. Homem, né? Sempre gosta de ter esses atributos no meio dos seus colegas. O que a gente vê é o cara, meu irmão, esse cara é um cara íntegro, esse cara é um cara honesto. Existem coisas, meu irmão, que o seu caráter vai além da sua vida, vai para a eternidade e você deixa para gerações. Esses ensinamentos ficam para a eternidade, assim como Jó. Você quer ser conhecido como, após o seu tempo aqui nessa terra, como um homem íntegro, como um cara famoso, o arrasta para cima. Eu não tenho nada contra o arrasta para cima, mas eu estou fazendo uma analogia à questão de pessoas corromperem sua integridade em prol de alguma coisa temporária. Por que eu também estou falando isso? A gente está falando aqui do resultado, né, do recorte do púlpito e tal. O pessoal pensa na colheita, mas teve a preparação do terreno, perfeito, teve a semeadura, teve a manutenção do terreno para poder nascer, para frutificar, dá trabalho, aí tem que tirar os bichinhos, vamos fazer uma analogia à plantação, até chegar ao resultado final, que é a hora da colheita. O pessoal só quer a colheita, meu irmão. É verdade. O pessoal quer o resultado, o cara quer o holofote, meu irmão. Quantas noites os pastores perdem de sono, choram juntos? Tem pastor que vai em aniversário e velório e casamento no mesmo dia. Eu estava ontem conversando em off com meu irmão, falando sobre a questão de obesidade e tudo mais, por conta do Covid, né? Porque é uma comorbidade, isso, eu perdi um amigo que faleceu há poucos dias por conta disso. Eu falei, cara, o pastor é perigoso. Por quê? O camarada vai visitar, por exemplo, o pastor mais tradicional que visita, não tem uma visão celular, ele vai na casa das ovelhas. Meu irmão, nega o almoço. Ofendido, né? É ofensa. Aquele bolinho que a titia preparou, não come não pra tu ver. O cara come 5 almoços, 3 bolos, 4 bolos. É verdade. Meu irmão, vai supervisionar a célula. Rapaz. Só alegria. Vai 3 células numa noite, são 3 lanches. Como, meu E irmão? a pizza, nuggets, É um só preço É o padrão do lanche do célula, pizza, pão de É queijo. pizza, cachorro. Meu irmão, ô glória. Aliás, a célula é bênção demais. Então, Eu amo a célula. como você vai falar assim, o pastor tem que estar, meu irmão, dá trabalho, já cansei de célula, só bebia água. Mas o pessoal tem uma certa clareza no meu posicionamento, mas é difícil isso, entendeu? Integridade. Isso traz o resultado. Qual outro atributo que a gente pode falar antes da gente poder trazer para hoje? Olhando para a história de Jó, né, ele não se move pela opinião das pessoas. Os amigos dele ali davam uma série de conselhos, faz isso, não faz aquilo, julgavam ele, achando que até ele também estava em pecado ali, julgavam ele pelo que estava acontecendo no momento, porque não tinham acesso ao que Deus estava fazendo na vida dele, e julgaram ele só pelo momento. E ele não, ele se manteve firme, íntegro e fiel a Deus. Acho que a fidelidade de Jó a Deus, independente das circunstâncias, e não deixar um vento ou uma estação que está acontecendo naquele momento mudar quem ele é. Então, acho que a fidelidade de Jó a Deus é um dos atributos que a gente pode também trazer para a mesa aqui. Ele tinha bastante amigos que foram visitá-lo, porque tem pessoas que, mesmo quando você está mal, os amigos não vão. Né? Os amigos de vida, meu irmão, não vão. Os amigos do seu dia a dia, quando você está bem, você pode estar mal, eles não vão nem para te amaldiçoar, nem para falar que tu tem pecado, meu irmão. Eles nem fazem isso, talvez até te excluir nas redes sociais aí, entendeu bem? Ele tinha amigos, então Jó, como um exemplo de homem, ele era um cara servo, ele era um cara íntegro, ele tinha um relacionamento de amizade, e, meu irmão, vamos dar um desconto para os amigos, que todo mundo tem um amigo vacilão. Todo mundo tem um amigo que você não deve dar muito ouvido. Vários, né? Entendeu? Todo mundo tem os amigos, entendeu? Aqui o papo é reto para se falar um pouco mais claro que a gente está falando para homem. Moças, não se assustem, mas é fato. A gente sempre tem um amigo que a gente tem que estar perto para poder mudá-lo, não nós sermos... influenciá-lo e não ser influenciado exatamente, por ele. Obrigado, exatamente isso, entendeu bem? Quais outras características que eles tinham que ele tem, que ele deveria seguir? Dois momentos importantes. No texto diz que ele era reto, a questão de retidão, a questão de buscar ser certo, correto. E talvez uma característica, não mais importante, mas de destaque interessante, que ele diz assim, ele se desviava do mal. O conceito de se desviar do mal ali é muito importante, porque não é apenas você fugir ou tão somente não fazer aquilo que você entende ser errado, é você lutar contra.
Mais ou menos a ideia é assim, não basta você simplesmente, supostamente, não ser racista, você precisa ser contra o racismo. Então, porque Jesus muda justamente essa ótica, né? Jesus, a lei dizia o seguinte assim, aquilo que você não quer que seja feito com o outro, né, você também não faça. Beleza, Jesus vai para o positivo. Ele vira o seguinte, aquilo que você quer que seja feito com você, faça também em relação ao outro. Então, você gosta de ser amado, você quer ser amado, todo mundo. Exatamente. Então é muito mais grave, né? Muito mais sério, muito mais responsável. Então, na questão desse omitir de uma ação, é fazer a reação contrária daquilo. Ou seja, olha só. Posicionamento. Posicionamento. Realmente. Posicionar, né? A gente puxa vários versículos porque aqui, às né? vezes eu tô aqui dando umas ideias, tipo assim, às vezes a gente não se envolve com algumas áreas que podem ferir. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve fazer o oposto disso. Para não se misturar. As portas do assim, inferno não prevalecerão. Então é o quê? Um ataque, né? A gente está ali invadindo esses lugares mais obscuros, escuros ali, seja de amizade, de lugares na sociedade mesmo, que você olha, pô, é melhor me afastar. Não. Deus quer que você vá lá também. Porque a luz, ela só brilha onde está escuro. Então nós somos a luz do mundo. Então a gente tem que brilhar ali, com muita sabedoria, com discernimento e o conhecimento de Deus e o autoconhecimento também, né? Para ser íntegro e reto como Jó. Irmão, onde você pisa, você torna o local santo. Você vai numa festa, às vezes é incômodo. Eu já fui. Que tem coisas que não são muito agradáveis. Você fala, caramba, meu irmão, onde você pisa ali, muda o cenário. As pessoas te convidam a dar uma palavra ali para o aniversariante. Se não acontece isso, tem alguma coisa de errado com a palavra servir, com a palavra se desviar, fugir da aparência do mal, a retidão. Porque, meu irmão, onde um homem reto pisa, o chão treme, meu irmão. O caldo engrossa. A gente tem que refletir sobre isso, porque a gente tem que se policiar. Sabe o que eu costumo dizer? Que, meu irmão, fazer o certo dá um trabalho. Ser feliz dá trabalho. Ser feliz no casamento dá trabalho. Porque não é naturalidade. É prática. É você fazer o que é certo, não o que você sente. Às vezes você acorda mal. Você sabe por quê? Você acorda mal-humorado. Isso é natural do homem. Assim, não, mas eu não vou agir de acordo com o meu sentimento. Eu vou agir de acordo com os meus princípios. E aí, às vezes, você está negando a si mesmo, se desviando do mal. Fazer o errado é muito mais fácil, né? Você pega videogame, por exemplo, videogame, jogo de carro ali, você manter o carro na pista é muito absurdamente mais difícil do que você simplesmente deixar a vida levar. Exatamente. Essa música, né? Que todo então, mundo... deixar o espírito te levar, né? Deixar o espírito ser conduzido. Exatamente. Ser conduzido. Qual o atributo que a gente pode pegar da família dele? Os filhos dele. Ele tinha os filhos. Citou os amigos, né? Os amigos com aspas, sem aspas, né? Existia uma lei judaica, pode colocar assim, uma relação da retribuição. Isso é tão latente no texto judaico que no Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 9 continua com isso. Que é o seguinte, se eu faço aquilo que é bom, se eu sigo a vontade de Deus, a minha retribuição é positiva. Se eu faço aquilo que é ruim, logo, vírgula, a minha retribuição é negativa. E João capítulo 9 surge justamente isso, cegos de nascença. Né? Ou seja, questionam a Jesus por a origem daquilo. Quem pecou para que ele... Da onde veio o mal? Exatamente. E os amigos de Jó fazem isso. É interessante a gente tirar um pouco o peso sobre eles, porque com o nosso olhar... Exatamente. Nosso olhar ocidental, tipo, que amigos eram esses? Mas a ideia era assim, Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal. Isso era fato. Ele era próspero, inclusive, também. Quando os amigos olham para uma situação, porque, mais uma vez, frisando, eles não têm acesso ao making-off, né? Só a gente sabe o que aconteceu antes. Eles não têm acesso àquilo. O que eles enxergam, nem Jó, é uma vida que era próspera, rica, maravilhosa, e de repente tudo fica ruim, fica bem ruim, fica muito ruim. Mas muito ruim. Pensa nesse cenário. Jó fica mal, os amigos talvez venham então com o intuito de querer ajudá-lo. Cara, onde é que está o erro? Porque a gente está aqui para isso. Onde é que está o erro? Estou aqui, pelo menos, nem que prestou o ombro. Aonde está a falha? Isso também se estende para a esposa, né? A esposa também vem, como é que o de auxiliadora, ajudadora. De parceira, e ela assim, cara, relaxa um pouco e se entrega. Porque se ele está mal ali, a perspectiva é, logo, vírgula, ele fez alguma coisa. Entendeu? Aconteceu. E ele passa a acreditar isso. É interessante que no decorrer da caminhada, em algum momento, ele aceita, ele fala assim, é verdade. Eu não preciso estar passando por isso. De fato, eu era. Ainda que ele não verbalize. Porque isso é tão fato que quando Deus se manifesta, Deus faz aproximadamente 70 perguntas para Jó, ele não responde nenhuma. A primeira delas é, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou seja, o cara sou eu, irmão. Soberano sou eu. Então ele tira esse foco de merecimento, porque em algum momento Jó acha que não merecia passar por aquilo. E quando a gente olha para o texto, realmente, a gente destaca isso. O sofrimento de Jó, caramba, peraí, mas ele foi, né? A humanidade de Jó. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Tipo assim, mesmo quando bate o desespero, eu falo assim, Deus... Eu oro, né? Eu jejuo, E o bom da Bíblia, que ela não esconde essas
falhas do... Um homem natural, falho, mas que Deus ama. Exatamente, não esconde que ele errou, que ele... Davi, a gente vê outros homens de Deus, cara, que ela não bota só a perfeição, bota também esses vacilos da humanidade, da mente dele. Cara, será que eu realmente... O que está acontecendo? Eu não merecia estar vivendo isso. Eu não mereci. Logo eu, cara, justo, íntegro, fiel, próspero, cara, sempre fiz tudo certo. O que está acontecendo? Começa a ficar latente isso, eu sempre fiz tudo certo. Tá? Jó, com você, bacharelado em Direito, futuro advogado, já quase lá. Jó advogou em causa própria. Advogou em causa própria. Deus, olha só. Deixa eu falar aqui. E aí Deus, na sua plenitude, reconhece a limitação do homem, reconhece suas falhas. Não falou assim, diabo, voltando atrás, ele não é tão servo, não. Não, Deus sabe que nós temos uma falha e mesmo assim Ele nos ama. Meu irmão, Deus te ama. Não precisa ficar argumentando com Ele, não. Se entrega à vida dele, se entrega. Arrependa dos seus pecados. Seja reto, íntegro, desvie do mal. E a mulher de Jó? Todo mundo fala o personagem marcante, né? Fala mal. Acho que é mais marcante porque é louvor. Teve um louvor aí que bombou aí, doido. O pessoal foi mais marcante. Isso, exatamente. Aqui não, os crentes lá no Afeganistão, aqui não, aqui o pessoal lê Bíblia. Aqui não, no Brasil. Mas quando você olha o texto de forma isolada, é o problema da falta do contexto, né? Porque lê dá trabalho, né? Você tem que ler o contexto antes, bem antes, às vezes bem depois, para você entender um versículo isolado. Então, quando você pega ela mandando, né? Aí você tem o problema da tradução, tudo isso. Aí você amaldiçoa o seu Deus e morre, quando você pega isso isolado, traz a ideia de, poxa, que mulher é essa? Marada lá naquele ambiente de sofrimento, de angústia, e a mulher... Então, acho que essa é uma chave importante, justamente isso, esse ambiente de sofrimento, de angústia. Quem na condição, sua esposa, você, por exemplo, você não gostaria de ver sua esposa numa condição de sofrimento, de angústia, né? Então, o conceito é muito mais próximo disso, essa ideia de você, com muitas aspas, o entregar para Deus, a gente usa essa expressão, mas literalmente confiar nisso. É muito mais próximo do confie em Deus, ou seja, que de fato isso aconteça logo, do que a ideia de você proferir palavras ruins contra o seu Deus. Né? Fica muito mais leve quando a gente leva em consideração a isso. Em algum momento de desespero, é justificável a pessoa perder um pouco o seu não pecar, mas justificável a pessoa entrar em desespero? Sim, ainda mais quando insere alguém que te ama, né? Poxa, pessoas que a gente estaria, às vezes, a sua companheira, um pai, uma mãe, você às vezes está naquela emoção, toma conta. Eu acho que foi isso que aconteceu com a mulher dele, né? Ela é tomada daquela emoção, voltando, ela não tem acesso ao background. Exatamente. Ela não tem acesso ela não tem explicação prévia, né? Vai acontecer isso. Exatamente, para ela, cara, você é o cara íntegro, fiel, o cara, o sinistro, o que tá acontecendo, cara? Então, entrega isso, cara, e morre, vai viver em paz, descansa, não fica lutando, batalhando, tentando encontrar também saídas e justificações. Acho que esse é o entendimento, né? Que a gente tem que buscar a ver a mulher de Jó como uma grande mulher de Deus também ali, uma serva e uma referência também, né? Você vê que o nome dela, mas também por questões de cultura judaica, não foi nem citado, né? Ou seja, nem precisa ser citado para não deixar de ser um exemplo. É um exemplo a ser seguido. Jó estava mudando um pouco nossa leitura, nossa visão de muita gente, talvez que você esteja assistindo, Jó não estava cercado de mal amigos da cultura deles estavam ali para auxiliá-lo, inclusive eles falaram, de acordo com a cultura deles, onde é que está o erro, né? Perfeito. Onde é que está o erro? A gente está aqui, onde é que está o pecado? Né? Outro você traz para hoje, perdão de cortando, se você analisar, a gente, de certa forma, tem muito isso. As pessoas olham e falam assim, poxa, fulano de tal, né? Caramba, o que está acontecendo? Pô, alguma coisa não está muito certa com ele, né? Ele estava no ministério, estava pregando, estava isso, estava aquilo. Poxa, peraí, ele está alguma coisa... Ou de doença mesmo, quando a gente olha, nem fulano está acamado. E não, peraí, alguma coisa estava muito bem. Que Deus pode. Que eu sirvo. Exatamente. Então... Olha só como é que a nossa cultura corrompe os princípios de Deus. Meu irmão, o mal vem para justos e injustos. Chuva desce sobre maus e bons, e o mal vem para justos e injustos. Esse é o mal que está na terra, irmão. A nossa terra está contaminada, somos peregrinos enquanto aqui nessa terra. Tá tudo bem com você? Legal. O tempo ruim vai vir. Não estou aqui rogando praga. Não é praga, é fato. Sendo papo reto mesmo. Os dias bons servem para isso, para administrar os dias maus. Por isso que a gente tira foto dos tempos bons, para condiar os dias maus. Porque a gente trazer à memória aquilo que me traz esperança. Exatamente. Essa são as pedras no Jordão que Deus manda os sacerdotes guardarem ali como referência você memorial. Tem a memória, exatamente. Porque a gente tem uma facilidade de lembrar coisa ruim. Com certeza. Mas esquecer as coisas boas. A gente tem, por isso que a gente tira foto, possivelmente, porque as coisas ruins a gente vem à tona sempre. Os traumas, os momentos de alegria, a gente esquece rápido. Ele tinha amigos bons,
a esposa companheira, porque ela não deu as costas e foi para um outro grande fazendeiro de gado. Não foi. Não. Ela continuou do lado do cara e falou assim, ô meu amigo, descansa, relaxa. Já perdemos seu gado, nossos filhos já foram, acabou tudo. Então descansa, é o fim. Tem mais o que perder também, já chegou no já fundo. deu ruim. Ele fala aí, quase que verbaliza, né? Então, assim, ele deseja a morte, inclusive. Ele chega no nível de desejar a que morte. ele chega e fala exatamente sobre isso. E os filhos de Jó? Tem ensinamento para nós, os filhos dele? Sabe o que me traz à memória? Eu tinha um programa que eu fiz aqui com um irmão, que ele fala que ele encontra lá com os sheiks, esqueci daquele país lá, que era um deserto, e ele fala assim, olha, meus antepassados andavam de camelos, eu ando de carrão tal, os meus filhos andam de carrão mais ainda, e os meus netos vão andar de camelo. Ou seja, às vezes a gente cria o filho querendo dar de tudo aquilo que a gente não teve e acaba perdendo tudo aquilo que a gente construiu, né? Os filhos deles estavam celebrando, também eu não posso pensar em julgar o filho deles, estavam bebendo vinho, fazendo o que for. Eles estavam celebrando cultura judaica, eles estavam todos em celebração. Há quem diga que ali geraria uma ar de condenação, estava todo mundo farreando tudo mais. É por causa do termo banquete que é usado ali, né? Geralmente é associado para o termo banquete na tradução cria alguns problemas para a gente. Qual é traz a ideia geral que tem da sua perspectiva bíblica como professor? Estava aqui no off falando da rave, né? Tem uma rave gospel ali. Uma rave gospel ali. Mas assim, o termo banquete ali traz a conotação para a gente de algo não tão positivo, a gente pode colocar assim. Entendi. Né? De você trazer a ideia de que na condição de filhos, eles estavam curtindo literalmente, exatamente, o benefício do pai ali. Mas qual a diferença, por exemplo, deles para o filho pródigo? Pensei nisso agora. Rapaz, então, desde os livros mais antigos da Bíblia, tem um papai que é a deixa compreensão os filhos... de pai, né? A compreensão é essa, porque tanto eles quanto o filho pródigo, e por mais que tenha uma retribuição ao final, olha a questão da cultura judaica, porque ele tem, de fato, uma retribuição. Mas, assim, filho não é cadeira, né? Eu perdi um relógio e Deus me deu 2. Estou falando de filho. É substituível. Insubstituível, exatamente. Então, assim, a essência vai muito mais do que a da retribuição. A essência do texto de Jó não tem a ver com a retribuição, tem a ver com intimidade com Deus. Né? E intimidade não vem por conhecimento, intimidade vem por relacionamento. Né? E é o texto clássico de 42:5 de Jó. Né? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora te vejo os meus olhos. Ou seja, agora, de fato, eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que eu toco. Eu sei do que eu estou falando, não é teoria. Para mim, antes era teoria. Agora eu vivo. Exatamente. Tinha até preocupação, né? Oferecer sacrifício, tudo isso. Então, os filhos, E ele tinha preocupação com os filhos, né? Qual o problema de você aproveitar aquilo que seu pai tem? Usufruir. Nenhum. Não há pecado nisso. Exatamente. Mas... Irmão, pensa só. Qual é a diferença de reconhecimento que Jó estava falando para intimidade? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos lembrar de um ator que você goste muito. Sugiro que seja cristão, né? Mas vamos sugerir isso. Né? Você gosta muito. Você, cara, conheço ele, seu nome da esposa, dos filhos, sei que... Segue no Instagram. Legal. É diferente de você saber e conhecer. O que é conhecer? Como é que ele é quando ele acorda resfriado, indisposto? Qual é a reação dele quando ele está com dor de cabeça? Como é que ele está no dia mal? O que ele gosta de fazer quando ele está no frio, no calor? Qual é o chamego que ele tem? O que ele gosta de... Entendeu? Entendeu o que é conhecer? Relacionamento? Exatamente. Entendeu? Você saber de ouvir falar, você saber das preferências. A distância é uma coisa, o convívio do dia a dia, o relacionamento, de casado, por exemplo, meu irmão, o dia a dia te ensina. Aquele convívio... Tá aí o noivo aí, né? Tá aí o noivo aí. A pessoa sempre fala, você vai conhecer mesmo no primeiro ano de casado. Meu irmão, um belo dia você vai acordar na sua cama, você vai olhar pro lado e falar assim, caramba, agora, que agora ele chega, buzina o carro, ela desce linda e maravilhosa, quando começa a ficar chato, ele devolve. É 2 dias no máximo ali convivendo, segunda a sexta, a gente... Cada um vai pra sua casa, depois não. Segunda a sexta em casa, aturando. Anytime. Um quer lavar a louça. O pastor Sari, lá de Orlando, sempre que eu faço live com ele, ele fala assim, meu irmão, tem uma casta chamada TPM. Cuidado com essa vida, tem que orar muito, jejuar muito, distância, pizza e doce. Distância, pizza e doce. Gostei dessa tríade. Distância, pizza e doce. Porque, falando sério aqui agora, meu irmão, olha o que um livro tão antigo é tão atual. É verdade. Quer dizer que os livros que falam sobre santidade antigos não servem para a atualidade, mas os livros de referência de família servem para a gente hoje? Ou seja, para justificar o pecado não, porque a Bíblia está ultrapassada, você não sabe a tentação que eu estou passando hoje. O contexto social, histórico, não. Ou para defender várias mulheres, não, porque antigamente os homens tinham várias mulheres. Então... Nunca deu certo. Tinha um cara que tinha um harém com 1000. 1000! Meu irmão, vamos fazer uma matemática aqui. Uma por dia. É 3 anos para você encontrar com a outra.
Se o cara for um por dia, pensa só, tô falando para homens, né? Uma por dia. E mesmo assim, o cara foi naquela que ofereceu sacrifício, acendeu incenso para aquela que Deus falou assim, não faça, né? Uma egípcia. Irmão, vai dar ruim. Quando você tem isso, não dá certo, não dá certo. Deus nunca foi a favor da poligamia. Nunca foi a favor da poligamia. E os exemplos práticos estão em toda a Bíblia. Sempre deu problema nisso. Um pastor amigo, o pastor Claudia, pô, sou apaixonado, ele fala, o problema é as minhas mulheres, são 1000 sogras, né? Imagina Mas o almoço falando de sério, domingo. pô, não- 1000 sogras. Pode ter jeito que for, meu irmão. Mas ouvidos são só 2. Deixa Sogra é benção. Minha sogra é uma benção. Minha sogra é A uma minha benção. sogra é uma benção. A minha Só não é também. melhor do que a sogra da minha esposa, obviamente. Isso não tem como comparar, né? Que mais aprendizados a gente pode ter? E vamos para a aplicação. O que a gente pode aplicar como homem de Deus, Jó? A gente já sabe do background, estava naquele diálogo entre Deus e o diabo, Satanás. Mas o que a gente pode aplicar hoje para nosso momento atual? Para você aprender sobre Jó, o que a gente pode aplicar? O que a gente pode falar assim, olha, o Jó fez isso, faça. Enfim, o que você pode passar de ensinamento As para ele? questões da sensibilidade para ouvir Deus, né? Independente da questão mais... Isso fica muito no céu, às vezes, a sensibilidade para ouvir Deus. Seremos mais práticos, abstrato, então. né? Isso. É muito psicodélico, Jó, assim. ele tem uma relação de intimidade com Deus a partir do momento do sofrimento, certo? Ninguém está aqui para defender a teoria da prova, da dificuldade, de que você precisa sofrer. Porém, entretanto, todavia, contudo, é fato de que o sofrimento Vira. provoca na gente um ar de... Assim, por exemplo, Pedro sobre as águas. Ele começa a afundar e a gente destaca muito o afundar de Pedro. Porém, Pedro só afunda porque ele se encoraja a vivenciar o milagre de Deus. Ele quer, não, se é você de fato, eu quero ir sobre as águas, né? Então, assim, ele se propôs a fazer isso, né? Então, Jó, no sofrimento, ele passa a ter uma realidade maior do que Deus, porque ele passa a aprender a depender totalmente de Deus. Eu acho que a centralidade da dependência de Deus, muito mais do que o sofrimento. No mundo, Jesus vai dizer, tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o versículo nem é completado com vós vencereis. O versículo acaba, eu venci o mundo. A gente que completa às vezes, né? E vós vencereis. Não tem essa parte no versículo. Porque se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Não é isso? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A palavra de Deus garante para a gente isso. Então você ter esse senso de dependência, citando essa ideia de que ele se desviava do mal, fugir da aparência do mal, a fuga traz para muita gente a ideia de fraqueza, né? O fulano fugiu. Quando, na verdade, frouxo, quando na verdade, nesse ponto específico, é sinal de total inteligência e dependência de Deus. Você reconhecer que, sem Ele, nós nada podemos fazer. João, capítulo 15, né, a videira, você estava falando no início aqui sobre a questão de corte, muito interessante isso, entender o corte e entender a poda, o podar e o cortar. Tem coisas que Deus vai podar na sua vida, tem outras que serão cortadas. Deus jamais vai podar aquilo que é para ser cortado, né? A poda, ela implica em crescimento, dá mais fruto, não é isso? Tem coisas que precisam ser cortadas. E a poda pode gerar uma dor. Exatamente. Faz parte do processo. Faz parte do processo de crescimento e de frutificação. Exatamente. Que lição a gente tem de Jó após esse conteúdo que a gente teve aqui? Pô, essa aula Anotou aqui, a aula, pô, irmão? Anota aí, Volta meu o vídeo vídeo. depois. Tem aula de teologia profunda aqui. E vou te falar uma coisa, eu já falei isso aqui uma vez. A teologia real, assim, gera adoração. Perfeito. Eu vejo assim, quando você fala de Deus na Bíblia, a gente vê, pela comparação, não é um conhecimento, é adoração a Deus, é devoção a Deus. Porque você pode ser um profundo conhecedor de Bíblia e ser um biblicista. Com certeza. Chato. Cara, que vive criando chaves polêmicas. Isso. Que bicho insuportável, meu irmão. Deus do céu. Cara, a teologia gera adoração. Gera devoção a Deus, gera profundidade, gera amor, porque é impossível você buscar conhecer Deus e não conhecê-lo. Quando você busca Ele, meu irmão, Ele vai manifestar a sua glória para você. Tem um termo tranquilo. bonito em teologia, você que gosta de teologia, né, que é cognoscibilidade divina, esse palavrão bom, né? Rapaz. Deus é um ser cognoscível, que você falou agora, exatamente isso. Deus é um ser que se disponibiliza, que se pode ser conhecido. É o pai, você é pai, né? E brincar de pique-esconde com a sua filha, por exemplo, e você vai se esconder atrás da cortina e deixa os seus pés do lado de fora. Por quê? Porque o objetivo é ser achado. Você não está se escondendo da sua filha para que ela não ache. O objetivo é que ela te encontre. Então Deus se disponibiliza. E você encontra não porque você é o cara na oração, você encontra porque Ele deixa, né? Esse é Deus. Essa é a teologia prática. É por isso que eu gosto de Tiago, né? Teólogo prático. Amo teólogo prático. É um livro bom. Depois dessa aula de Tiago aí, né? Falar de Jó e essa aplicação prática para a nossa vida, eu pego muito isso. Ele se desviava do mal, né? A gente se desviar do mal diariamente mesmo, cara. E nessa questão do sofrimento, que ele virá. O dia mal virá.
Eu acho que os dias maus, entre aspas, são maiores que os dias bons na nossa vida, na nossa plenitude de ser humano, para que a gente possa realmente valorizar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque trazer, você precisa buscar, você precisa ir ali naquela tua caixa da tua memória, da tua vivência, dentro do teu casamento, que vai surgir alguma coisa, dentro do relacionamento com amigos, dentro do teu ministério, independente de onde for, dentro do teu trabalho, às vezes você não está tão feliz, mas assim, trazer à memória o que te traz esperança, o real propósito de você estar ali e se desviar do mal, porque o dia mal vai chegar. O inimigo vai tentar te persuadir e te conduzir para longe da presença de Deus. E como o Thiago bem falou, cara, Deus ele quer que nós o encontremos. Né? A natureza de Deus é essa. Por isso que ele todo dia descia para ter com Adão e Eva, buscar o Iada, né? A intimidade com os dois. Deus quer uma intimidade com a gente. Deus quer que a gente o encontre. E encontrando ele, nós vamos nos encontrar, vamos nos conhecer. E aí a gente vai desviando desses maus, vai tendo a nossa identidade firmada nele. De repente, irmão, como os irmãos aqui comentaram com profundidade, às vezes você não está encontrando Deus, mas ele está mostrando o pezinho aí, como foi feita a analogia. Ele dá a deixa. Talvez você olhar que está no lugar errado. Talvez você está buscando os deuses no lugar errado. É claro que ele é o todo, legal, beleza, mas você está entendendo a analogia. Eu quero dizer que talvez você esteja no foco onde não é o propósito. Olha para onde Deus está deixando a deixa, o pezinho mostrando para que você encontre. Ele está doido que você encontre ele, porque ele te ama, você é um filho amado. A gente está aqui no final do programa e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. A gente já deixou a deixa final, mas dá aquela reta assim, irmão. Você citou a questão Replique de Jó no seguinte sentido. posicionamento. Isso. Acho que a chave é posicionamento, por exemplo. Né? Você que está em casa não consegue enxergar o que está aqui atrás. É porque você é menos inteligente, não tem tanto intelecto quanto eu, quanto o Rafael, por questão simples de posicionamento. Né? Ezequiel capítulo 2, Deus vira para Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo, ou seja, se disponha, se disponibilize, né? Se posicione. Então, o convite para que você se disponibilize para Deus. Né? Como o Rafael colocou, talvez você esteja procurando Deus no local errado e Deus está falando o tempo todo, porque o que ele mais ama fazer é se disponibilizar. Amém. Você, irmãozão. É isso, cara, a gente precisa olhar para Jó e trazer aplicações para a nossa vida, manter a nossa fidelidade nele. Acho que a fidelidade que a gente olhar para Deus nesse relacionamento, tem que buscar ele no nosso secreto, buscar ele no nosso quarto, para que a gente possa permanecer fiel a ele. Porque, cara, quando a gente busca a Deus, ele sempre vai se manifestar a nós. Ele nunca rejeita um coração contrito, quebrantado, ele nunca lança fora aquele que bate a porta e busca. Ele vai abrir, ele vai entregar, e nós vamos orar, ele vai nos entregar aquilo quando o nosso coração estiver alinhado ao coração dele. A carta de João, acho que capítulo 5, ele fala sobre isso. Nós temos que orar para que nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus, à mente de Deus, para que aquilo que a gente pedir a ele já seja aquilo que ele está querendo fazer em nós, e aí nosso coração esteja tão ligado, tão conectado ao dele, como um servo, como um filho. Ele fala, realmente, eu vou fazer. Mas antes ele colocou em nós o desejo, né? Tanto de fazer, de pensar e de querer algo. Ele coloca em nós e isso manifesta na nossa oração e ele concretiza aquilo. Então, cara, seja fiel a Deus e busque a presença dele todo dia na sua vida. Irmãos, uma dica que eu daria para você, se quer ser conhecido por Deus como Jó foi a Deus, fala assim, meu servo, desvia da aparência do mal, seja íntegro, seja reto. Às vezes a pessoa pode vir dar uma dica errada, onde é que está o pecado? Não leve isso em consideração. Às vezes você pode escutar uma ideia desesperadora da esposa que está vendo o marido que ama, pai dos seus filhos, que ama, todo em feridas, e ela fala uma palavra errada, e ele também não leva isso em consideração. A vida fica mais leve assim quando o tempo ruim virá, quando o tempo ruim vem. E Deus restituiu Jó. Deus, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas Deus pode te restituir. Talvez seja uma poda, que você está sentindo um sofrimento, mas talvez você está dando muita ênfase ao sofrimento. Jó, no seu momento de crise, ele focou em Deus. Mesmo até na sua colocação talvez errada, se justificando para Deus, e Deus manifestou a sua glória a ele, e ele viu com os próprios olhos, mesmo ele estando errado na sua justificativa. Mas ele buscou aquele que é o único capaz de resolver todas as coisas. Vamos ser como Jó, para que a gente possa ter uma vida reta, íntegra, se desviar do mal. Tá bom, irmãozão? Deus abençoe você e sua família. Um abraço.